De um dia para o outro, tudo pareceu novo. Era o fim das palavras longamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível mas presente em toda a parte. Era a possibilidade do termo do isolamento internacional, daquele orgulhosamente sós que é a contradição mesma do mundo em que vivemos. Era o surpreso despertar de um pesadelo de anos, cada vez mais denso, cada vez mais escuro. Era o emergir da apagada e vil tristeza para o mundo outro, o mundo da esperança, na sua dimensão histórica e tangível. Era o regresso à pátria comum de tantos que dela tinham sido expulsos porque a amavam de outra maneira, mas dos quais se nos dizia infatigavelmente que a odiavam. E de repente o país pôs-se a falar. A revolução foi a festa. É assim que se inaugura o primeiro capítulo do livro Repensar Portugal, de Padre Manuel Antunes, este capítulo escrito 15 dias depois da Revolução Abrelina. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara da Sertã, o Sr. Pró-Reitor da Universidade Aberta, a Sra. Presidente do Instituto Europeu de Ciências da Cultura, o Sr. Dr. Maia Herrera, em representação do Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Deputados, as autoridades civis e religiosas presentes, as estimadas e os estimados convidados, sejam bem-vindos a esta sessão histórica de apresentação na Casa da Democracia do Repensar Portugal, que era o lugar onde devia realmente ser apresentado. Passados estes anos, neste dia do nascimento de Padre Manuel Antunes, e é com emoção que aqui o fazemos. Este livrinho, que é um grande livro, é apresentado hoje naquilo que podemos considerar um momento histórico de grande significado cultural e político. Não é todos os dias, talvez seja a primeira vez na nossa história, que uma Câmara tira uma fatia do seu orçamento para publicar um livro que é um tesouro de uma figura grande do seu município, para oferecer a todos aqueles que têm maior responsabilidade política à frente do nosso país. Os deputados, os membros do Governo, os presidentes da Câmara, como forma de capacitá-los e contribuir para a sua formação, para ajudarem a continuar a construir a nossa democracia. Este realmente é um momento extraordinário da nossa história portuguesa e da nossa história da cultura e, portanto, o Sr. Presidente está de parabéns por essa visão. Aliás, continuando o trabalho, isto não apareceu do nada. Aqui é um trabalho longo que foi semeado há 2 décadas e é preciso recordar como chegámos até aqui. Temos aqui um antigo Presidente da Câmara da Sertã, o seu antecessor, Dr. Paulo Farinha, que na Câmara falava, segundo me disseram muitas vezes, da importância de Padre Manuel Antunes e quis recuperar o seu valor, a sua memória. E depois houve um grupo, também animado pelo Sr. Presidente Paulo Farinha, que está cá 2 representantes ilustres, o Dr. Celso Matias e a doutora Elizabeth Simões, sobrinha do Padre Manuel Antunes, que numa equipa há quase 2 décadas, começou a reunir-se na Gulbenkian, onde teve a oportunidade de participar, e a partir daí começámos este processo de recuperação da memória e do valor do Padre Manuel Antunes. Aí desenhou-se o primeiro grande congresso que fez na Gulbenkian, a obra completa e uma série de iniciativas daí para cá se realizaram, culminando no novo congresso feito em 2018, no centenário do seu nascimento, e sempre em cooperação estreita com a Câmara, e os presidentes que sucederam ao Sr. Presidente Paulo Farinha continuaram com entusiasmo esta missão de valorizar uma das maiores figuras da cultura portuguesa, aquele que foi considerado um dos maiores pensadores portugueses e que, valorizando, também ilustra e dignifica a terra onde nasceu, a Sertã. E, portanto, hoje é um dia realmente extraordinário e tomara que muitas câmaras seguissem este exemplo de valorizar a cultura e reabilitar os seus maiores. Esta obra, Repensar Portugal, e, portanto, quero agradecer a todos esses que continuaram este esforço e esta semente que foi lançada há décadas atrás e que agora continua, felizmente, a florescer.
Um aspecto desse florescimento que gostava de salientar, e talvez é o maior legado que possamos deixar e que mais me alegra, e que nos deve alegrar a todos. Nós tínhamos de fazer muitos congressos, muitas homenagens, publicar obras, mas se não sensibilizássemos as novas gerações, tudo isso se perderia. E o que nos alegra é ver jovens investigadores mais jovens, as novas gerações, também a continuarem esse legado. Aliás, a construção do Instituto Europeu de Ciência da Cultura Padre Manuel Antunes, que agora é presidido pela doutora Paula Carreira, nasceu nesse ambiente em que um conjunto de investigadores mais jovens da informação académica descobriram esta figura, o seu pensamento, e perceberam que era importante continuá-lo. Aliás, como sabemos, se há um dos aspectos que é absolutamente original no Padre Manuel Antunes é o facto de ele ter criado em torno de si uma verdadeira escola de admiração da parte daqueles que foram os seus alunos, que conviveram com ele e que hoje em dia ainda têm essa memória positiva daquilo que foi o seu magistério, os seus conselhos, os seus exemplos. Mas o que é extraordinário é que se essa escola de admiração se criou a partir daqueles que o conheceram pessoalmente, o que eu vejo de forma extraordinária é que ela continua naqueles que tomam contacto com os seus escritos, que têm a oportunidade de ler a sua obra e que se encantam e também continuam a engrossar essa escola de admiração e de inspiração, porque ler o Padre Manuel Antunes acaba por ser uma revelação extraordinária. E é como descobrir um tesouro escondido que não se conhecia e de repente, como é que é possível que esta figura tenha existido e está esquecida? E, portanto, ao descobrir esse tesouro escondido, querem depois aprofundá-lo, revelá-lo e dá-lo a conhecer. Porque ele não foi só importante como pensador da identidade portuguesa. Aliás, ao repensar Portugal, acaba por ser enfileirar em primeira linha aquilo que nós podemos chamar a nova literatura da identidade portuguesa. A partir do 25 de Abril, houve um conjunto de obras que, até hoje, foram escritas e publicadas para repensar Portugal. Aliás, como acontece na história de Portugal, sempre que há uma grande revolução, uma grande ruptura, uma grande mudança, há um conjunto de pensadores, de historiadores, de políticos que depois escrevem textos para pensar aquilo que foi Portugal e aquilo que deveria ser e para também dar lastro intelectual àquilo que é o enquadramento da nova etapa da nossa história. Assim aconteceu a seguir à Revolução de 1883-85 e veio Fernão Lopes e escreveu as suas crónicas que ajudou a pensar essa nova era, como aconteceu em 1640 com a restauração de Portugal, e o Padre António Vieira foi uma figura relevante para pensar esse novo tempo, como aconteceu em 1820 na Revolução Liberal, e tivemos o Almeida Garrett e outros que pensaram a emergência do Portugal cidadão, como aconteceu em 1910, após a instauração da Primeira República, e apareceram muitas figuras, Teófilo Braga e tantos outros, que repensaram a nova era republicana. Depois houve 1926 e também o Estado Novo teve também pensadores importantes que pensaram Portugal, como António Ferro e outros, e depois veio o 25 de Abril, essa grande extraordinária revolução que inaugurou a nova literatura da identidade portuguesa. E quem foram os pioneiros dessa literatura? Em 1978, Eduardo Lourenço, que escreveu O Labirinto da Saudade, e que é uma obra icónica, e em 79 o Padre Manuel Antunes, que publicou o Repensar Portugal. Só que Padre Manuel Antunes foi anterior a Eduardo Lourenço, porque não podemos esquecer que os textos foram escritos na Brutéria antes, logo a seguir ao 25 de Abril. E o Padre Manuel Antunes, nem toda a sua obra tem esta característica curiosa. Ele publicou muitos livros, mas todos eles primeiro foram publicados como artigos na Brutéria, depois foram organizados, reformulados em capítulos e publicados em livros, em diferentes editoras, como a Ocasional, como o Palavra e o Tempo, etc, etc. E, portanto, ele, no fundo, ensaiava e oferecia quase em fascículos, em artigos na Brutéria, para aqueles que assinavam e liam a Brutéria, e depois organizavam em livro. Portanto, esta pode ser considerada, assim, a primeira obra da nova literatura da identidade portuguesa, que depois vai ter uma genealogia fecunda até aos nossos dias, passando por José Matoso, Boaventura Sousa Santos, Miguel Real, Manuel Clemente, em tantos outros que
no fundo, acabaram por declinar este título, Repensar Portugal, Portugal e os Portugueses, Portugal deixará de existir, de Fernando Fafa, em 1986, na integração de Portugal, quando da adesão de Portugal à União Europeia, a morte de Portugal de Miguel Real, etc, etc. Mas o que é que este livro traz de forma especial, além do que já foi dito? Traz uma coisa muito importante, e que é uma espécie quase de grito e de apelo, e além das análises que já foram feitas nos discursos anteriores, é um aspecto fundamental. O Padre Manuel Antunes chama a atenção para um aspecto, e vamos daqueles primeiros anos, e vejam a atualidade disto. Ele diz assim, fez-se a revolução política, fez-se a revolução social, estava-se a fazer a revolução económica, etc., mudou-se o regime, mas falta fazer uma coisa, falta fazer a revolução moral e ética. A revolução moral e ética. E ele dizia, se o regime democrático quiser ter credibilidade tem que ter coerência. E, portanto, é preciso coerência daqueles que o governam. Só assim que estejam realmente ao serviço do povo. Só assim, com essa revolução moral, é que a democracia se aprofundará e se consolidará. Vejam a atualidade desta afirmação. Em suma, este livro acaba por ser de uma atualidade retumbante, como nós apresentamos aqui na contracapa, e não esquecendo, mas o Padre Manuel Antunes não foi só um pensador de Portugal. Ele é um homem omniabrangente, e ele não só pensou Portugal, mas curiosamente pensou todos os continentes e a maior parte dos países do mundo. Ele tem uma parte importante da sua obra, que nós organizámos na obra completa, em 2 volumes, que foi coordenada pelo Dr. Guilherme Oliveira Ortiz, estes volumes, com estudos introdutórios, que foi Relações Internacionais e Ciência Política, etc. E ele é curioso, nos anos 60 e 70, escreveu textos sobre aquilo que eram as grandes tendências geoestratégicas do mundo seu contemporâneo. E pensou, desde a Rússia, a Austrália, os países da América Latina, o Médio Oriente, portanto, a Europa naturalmente, e muitas vezes com textos sobre cada país. E nós lemos esses textos e ele, no fundo, como era um pensador prospectivo, percebia tendências, e lemos alguns desses textos como se fossem que ainda são de uma atualidade extraordinária. Aliás, nós fazemos esse exercício, costumo fazer esse exercício com os meus queridos alunos do doutoramento, e alguns estão cá em estudos globais, e eles também têm descoberto o Padre Manuel Antunes com entusiasmo, e ao ler estes textos percebem claramente como é que este homem escreveu isto nos anos 60 e 70. Por exemplo, ele tem textos extraordinários sobre a China e a Rússia, e antecipou tendências que agora se estão a concretizar. Por exemplo, ele dizia uma coisa muito interessante nos anos 60 sobre a China. A China, como sabemos, tem o cognome de ser o Império do Meio. E ele dizia que o Império do Meio vai se tornar cada vez mais o Império do Meio do mundo, o centro do mundo. E que o eixo estratégico do mundo estava a direcionar-se para o Oriente, para o Extremo Oriente. E, portanto, são este tipo de análise, de percepções prospectivas, faz realmente o homem clarividente. Talvez ser das figuras do pensamento português mais clarividente do século XX. E ele é clarividente porquê? Porque era alguém que estava atualizadíssimo, tinha uma preparação sólida do ponto de vista da sua formação cultural, académica, etc., conhecendo bem as raízes da nossa civilização e de muitas civilizações do mundo, que ele também, além do que aprendeu nas escolas básicas, médias e superiores da Companhia de Jesus, também tornou-se uma autodidata constante ao longo da vida. Mas conhecendo bem as raízes das civilizações, e em especial da nossa civilização, depois atualizando-se, porque ele era um devorador de livros e também viajava pela Europa para tentar conhecer e perceber e visitar as bibliotecas mais ricas do seu tempo, assim, atualizando-se, conciliava o mundo antigo com o mundo moderno, e depois conseguia gizar, prescrutar tendências e apresentar as chaves de leitura para o mundo em que vivia. E esse é o grande legado do Padre Manuel Antunes, por isso é que vale a pena continuar a lê-lo, e é como eu dizia, como descobrir um tesouro escondido, que nós depois do descobrimos, queremos ler, voltar a ler, e inspiramos-nos quando lemos o Padre Manuel Antunes, porque ele não só escreve bem, com profundidade, mas ao mesmo tempo com simplicidade. Portanto, não é daqueles académicos
fastidiosos, que a gente não percebe, precisa ler 3 ou 4 vezes para ler. Não, lê-se de uma forma cristalina. E é por isso que ele merece ser hoje continuado a ser revisitado, merecemos que o continuemos a revisitar e a ensiná-lo e, portanto, a divulgá-lo, porque ele sempre nos inspirará a construção de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Agora, reitero todos os agradecimentos que foram feitos pelos meus antecessores no discurso e, portanto, não vou repetir, mas permitam-me também que agradeça a quem ajudou a preparar esta bela edição, que realmente é uma relíquia editorial. A Susana Alves Jesus, que é a editora da Teia, a quem muito agradeço, todo o seu empenho e dedicação, a Carolina Grilo, que fez o design magnífico, e o Florentino, que fez a fotografia para esta obra tão original, e todos aqueles que se envolveram no Instituto para que esta obra saísse em tempo útil e a tempo, para comemorarmos hoje, no dia 3 de dezembro, o nascimento de Padre Manuel Antunes e anteciparmos da Assembleia da República as comemorações do 25 de Abril. Muito obrigado, boa leitura, espero que o Padre Manuel Antunes continue a inspirar. Uma boa tarde.